emprego de parentes no Ministério Público está definitivamente proibido. A decisão é do Conselho Nacional do Ministério Público e foi aprovada ontem. As procuradorias de justiça têm prazo de 2 meses para cumprir a decisão. Agora cedo nós conversamos com o procurador Sócrates de Souza. Ele esteve aqui no Bom Dia e denunciou que lá no Ministério Público havia o emprego de parentes. Ele agora entrou com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra o procurador-geral aqui do Estado, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e contra o promotor Sancler Júnior. Vamos saber por quê com o repórter Geraldo Nascimento, que fala ao vivo. Geraldo, bom dia. Bom dia, Abdo. Por telefone, agora há pouco, o procurador Sócrates de Souza me disse que a representação contra o procurador-geral José Paulo Calmon foi encaminhada ao Conselho Nacional pelo que Sócrates chamou de inércia do procurador José Paulo em não demitir parentes de servidores do Ministério Público Estadual. Já a representação contra o promotor Sancler do Nascimento Júnior pede ao Conselho Nacional que avalie a responsabilidade de Sancler por ter negado a prática do nepotismo no Ministério Público do Espírito Santo. Desculpe. Em declarações à imprensa. Sancler é membro do Conselho Nacional do Ministério Público e votou contra a proposta aprovada ontem. Ainda de acordo com Sócrates de Souza, o procurador-geral deve demitir logo os parentes de servidores e não esperar pelo prazo de 60 dias para cumprimento da decisão. Abdo. E nós tentamos agora cedo, mas não conseguimos falar nem com o promotor Sancler Júnior e nem com o procurador-geral José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que está viajando. Mas em conversa anterior comigo, o procurador me garantiu, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que ele não tem parente empregado e que ele vai cumprir a decisão que for dada e está, portanto, aí a decisão tomada. Mais de 100 Hoje, o fim do nepotismo na instituição. Foi estabelecido um prazo de 60 dias para a exoneração de parentes de até 3º grau, de promotores, procuradores e ocupantes de cargos de direção no Ministério Público. Em instantes, depois... O Conselho Nacional do Ministério Público aprova a resolução para acabar com o nepotismo nos ministérios públicos do país. O prazo dado para exonerar os parentes é de 60 dias. E agora eu converso com o Procurador de Justiça, Sócrates de Souza, que denunciou a prática de nepotismo no Ministério Público do Estado e enviou uma representação contra o Procurador-Geral de Justiça do Estado, José Paulo Calmon, ao Conselho Nacional do órgão por permitir a contratação de parentes. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectadores. Procurador, primeiro eu queria que você colocasse para a gente a sua interpretação quanto a essa decisão do Conselho Nacional de proibir a prática de nepotismo. Como que ela vai ser colocada, na verdade, aqui no Espírito Santo? Veja bem, essa prática ela é vedada pela Constituição Estadual, pela Federal, e dentro desses princípios constitucionais, o princípio da moralidade, o princípio da legalidade e principalmente da impessoalidade impedem a contratação de parentes, mesmo nos cargos comissionados, porque eles devem primar principalmente pelo critério, pela aplicação do critério da impessoalidade. E agora, com a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, os procuradores gerais devem ceifar de vez essa prática que não deveria figurar nos quadros do Ministério Público. O senhor fez a denúncia em setembro, inclusive, a imprensa apresentou essa denúncia sobre a prática de nepotismo no Ministério Público Estadual. Só queria que o senhor colocasse para a gente a sua interpretação quanto a essa questão. Como que funciona na sua interpretação essa questão no Ministério Público? Veja bem, não foi exatamente em setembro. Em maio, eu administrativamente procurei entrar com pedido junto ao Procurador-Geral para que acabasse com essa prática no Ministério Público, e o processo administrativo foi distribuído a um procurador que entendeu que deveria ser cumprida a Constituição. Para minha surpresa, logo depois dessa decisão administrativa, um membro do Ministério Público Estadual e assessor do Procurador-Geral, e também é conselheiro do Conselho Nacional, procurou os meios de comunicação para afirmar que não existia nepotismo no Ministério Público Estadual. A partir daí, como procurador, eu procurei os mesmos meios de comunicação. Foi nesse mês de setembro, então? Foi no mês de setembro, para apresentar documentos que comprovavam que existia nepotismo. De que forma ele é praticado no Ministério Público Estadual, no meu entendimento? O procurador ou o promotor indica ao procurador-geral um parente seu ou um funcionário
para trabalhar ou não diretamente com aquele procurador que o indica. E o procurador-geral, num ato meramente administrativo, faz a contratação daquele funcionário, daquele cargo comissionado, e ele passa a trabalhar no gabinete do procurador. É uma troca de favores? É isso que você está falando pra gente? Eu não vou afirmar que é uma troca de favores, porque o procurador, ele tem direito a indicar um assessor. Mas nós devemos primar sempre pelo critério da moralidade. Os outros critérios, eles gravitam em torno da moralidade. E logo em seguida nós temos o critério também da impessoalidade. Quantos procuradores, segundo a sua análise também, estariam praticando o nepotismo? Eu posso afirmar que, no mínimo, 20 têm parentes trabalhando direto ou indiretamente. Dos 32? Dos 32. No mínimo 20? No mínimo 20. E agora, esses parentes, eles trabalham diretamente, como o senhor colocou, no gabinete, ou eles trabalham no gabinete de um outro procurador? Nós temos os dois casos. A maioria trabalha diretamente com os seus pais, tios e assim sucessivamente. E outros não, trabalham diretamente, indiretamente em outros setores. Sem o concurso público, é bom deixar claro. Sem concurso público, porque o Ministério Público é uma instituição que administrativamente é nova e nós não realizamos concurso público para esses casos. Recentemente, nós fizemos um concurso público para estagiários, tão somente. Eu tenho uma pergunta aqui do Anselmo Torres de Vila Velha. Existe a possibilidade de algum procurador do Ministério Público Estadual ser afastado com a constatação de contratação de parentes no órgão? Veja bem, diante da posição do Procurador-Geral, que, através dos meios de comunicação, disse que não iria demitir parentes contratados por ele, eu encaminhei ao Conselho Nacional um documento que nós denominamos de representação para que o Conselho Nacional analise a postura do Procurador-Geral de Justiça sobre a contratação e manutenção de parentes no órgão. Ok, eu tenho mais uma pergunta. O Geraldo Almeida de Vila Velha, gostaria de parabenizar sua coragem ao ingressar com esse processo, já que o nepotismo é uma coisa condenável em qualquer poder. O senhor acredita que com essa decisão do Conselho Nacional, a prática do nepotismo vai realmente chegar ao fim? Ou a legislação estadual ainda permite, ainda tem subterfúgios que permita a contratação de parentes por meio dessa troca de favores, ou barriga de aluguel, como alguns chamam, de estar contratando parentes no gabinete de outro procurador, por exemplo? Eu sou extremamente otimista, mas tenho que ser realista porque, com a decisão do Conselho Nacional, com certeza, agora estarão se estudando meios de burlar essa legislação ou as legislações que giram em torno do assunto para que possam permanecer alguns parentes ainda contratados. E não vou me surpreender se houver no futuro alguma forma de maquiar a contratação ou troca de parentes, como eles chamam de nepotismo cruzado. Ok. Eu queria saber também, o senhor pretende entrar com uma representação, o senhor já ingressou com essa representação contra o procurador Sancler, que faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público? Veja bem, o que norteia a vida pública é a verdade. E na nossa lei fala que nós podemos dar entrevistas desde que passemos para a população verdade. E o doutor Sancler, ao meu sentir, ele não foi verdadeiro no sentido de afirmar que no Ministério Público não existia nepotismo. O número de parentes e os locais aonde eles trabalham demonstram que, efetivamente, existe nepotismo no Ministério Público. E eu não posso e não devo concordar com isso, tanto é que ingressei também, encaminhei para o Conselho Nacional uma representação para que o próprio Conselho avalie a postura do doutor Sancler enquanto conselheiro, enquanto assessor do Procurador-Geral e principalmente como promotor de justiça. E o que pode resultar também? Eu imagino que podem ocorrer diversas coisas. Uma delas é até o afastamento dele do próprio Conselho, para que o Conselho possa, com isenção, analisar essa postura do doutor Sancler. É importante a gente deixar claro, procurador, a contratação de parentes hoje é ilegal? A prática de nepotismo, a contratação de parentes no Ministério Público Estadual é ilegal ou não? Ela sempre foi ilegal. Se nós olharmos a Constituição Estadual, ela fala que os cargos comissionados poderão ser preenchidos de livre escolha do Procurador-Geral.
Entretanto, a mesma Constituição, ela fala no princípio da impessoalidade, ou seja, não podemos contratar parentes. Agora, o nepotismo é a contratação de parentes para trabalhar sob as ordens de quem o contratou. Ou seja, tem essa possibilidade, então, só se o parente contratar essa pessoa para trabalhar no seu gabinete, que seria ilegal. Mas se for essa troca de favores, não há ilegalidade. É essa a alegação de que não existe nepotismo. É aí que está o cerne da questão. Porque alguns alegam que eles não contrataram os parentes que trabalham nos gabinetes, e sim o procurador-geral. Ora, se o procurador-geral contrata mediante um ofício encaminhando o nome do parente, porque o procurador-geral não vai adivinhar se um determinado procurador ou promotor tem um filho, um sobrinho com nome, endereço, profissão, qualificação, currículo, ele não vai adivinhar. Tem que ter uma indicação e por ofício, né? Agora, procurador, com essa determinação do Conselho Nacional de prazo de 60 dias para acabar com o nepotismo, ainda pode continuar esses parentes contratados por meio dessa troca de favores? Veja bem, entendo que não pode. E eu espero que essa decisão de demitir não aguarde nem a publicação e nem o transcurso desses 60 dias. Eu acho que a decisão ela tem que valer a partir de hoje, já que foi decidido, e não temos que esperar a publicação da resolução para aí sim contarmos os 60 dias. Eu acho que já está decidido, já está sacramentado. Eu vou encerrar nossa entrevista com a opinião do Marcos de Carapebus, quem dera a todos que os procuradores do Estado pensassem como você. O senhor está colaborando para a transparência e ética no Poder Judiciário. A opinião do Marcos, procurador de Justiça Sócrates de Souza. Agradeço muito a sua análise aqui no Jornal Local, e eu gostaria de lembrar que nós estivemos em contato com o Ministério Público Estadual. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o procurador-chefe do Ministério Público, o procurador José Paulo Calmon, está participando de uma reunião do Conselho Nacional de Ministérios Públicos em Belo Horizonte e, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o assunto. O promotor de justiça Sancler Júnior foi procurado, mas também está viajando e não foi localizado para comentar essa questão. Mais uma vez, agradeço a presença aqui do procurador. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada. E a seguir uma análise das declarações dadas para os parentes empregados. Sobre a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público do nepotismo no órgão. A decisão vale para parentes de até 3º grau dos procuradores e promotores. A resolução, no entanto, não pode obrigar o Ministério Público dos Estados a acabar com o nepotismo. Isso acontece porque a decisão do Conselho não pode ferir as constituições estaduais. Caberá ao Procurador-Geral do Ministério Público de cada estado acatar e regulamentar a resolução. Empresas que possuem parentes de membros do MP, nos cargos de sócio, gerente ou diretor, também ficam impedidas de prestarem serviço para o órgão. Os membros do Ministério Público que praticam o nepotismo terão agora 60 dias para exonerar os parentes empregados. Sobre a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, eu converso agora com o autor da proposta de resolução para o fim do nepotismo no órgão, o juiz do trabalho em Pernambuco, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Hugo Cavalcante Melo Filho. Doutor Hugo, bom dia. Bom dia, Fernanda. É um prazer tê-lo conosco, doutor Hugo. Prazer é meu. Doutor Hugo, especialmente sobre a proposta do senhor que foi aprovada, demorou, né, para ser aprovada, né? Foi apresentada no começo de agosto e terminou sendo aprovada agora na nossa sessão de novembro. Na verdade, foram apenas 3 sessões de discussão, o que é natural, porque houve pedido de vista, a matéria realmente é polêmica, e foi até positivo que tenha sido assim, porque com a discussão tranquila da matéria, nós podemos chegar à melhor redação da proposta. O senhor poderia detalhar para os nossos ouvintes, então, doutor Hugo, o que propõe a resolução que foi aprovada pelos membros do Conselho Nacional? Bom, a rigor, a proposta é de vedação da nomeação ou contratação de parentes até o 3º grau civil para qualquer órgão do Ministério Público da União ou dos Estados. De modo que, 60 dias após a publicação, nem poderão ser nomeados e os que estiverem nomeados deverão ser afastados nesse prazo. Além disso, a resolução veda a chamada troca de favores, a nomeação em um órgão do Ministério Público de parentes de autoridade,
em troca da nomeação do parente do membro do Ministério Público nessa outra estrutura da administração pública. E, por fim, proíbe que parentes de membros do Ministério Público sejam lotados nos órgãos da instituição, ainda que na condição de empregados de empresas prestadoras de serviços. O que a gente chama tradicionalmente do nepotismo cruzado. O nepotismo cruzado é a troca de favores. A questão da contratação de empresas nas quais figuram como empregados parentes de membros do Ministério Público é outra hipótese que também foi vedada. Doutor Hugo, a partir da regulamentação, todos os ministérios vão ter um prazo de 60 dias para adotar as medidas, né? No caso dos estados, onde há uma regulamentação já via Constituição Estadual, como é que vai funcionar? Olha, eu desconheço que em qualquer estado haja norma autorizando a nomeação de parentes. Pode haver norma com restrição menor do que é que se faz na resolução, por exemplo, que veda a nomeação até o segundo grau. Isso, é exatamente o caso do Estado, do Espírito Santo. Evidentemente que não há empecilho nenhum à aplicação, porque a aplicação decorre de princípios constitucionais, e foi isso que o Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu. Os princípios da moralidade e da impessoalidade, eles não demandam regulamentação de sua observância, e o administrador público tem que observá-los. Por isso, e foi o entendimento agasalhado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e com base nesses princípios que se estabeleceu a vedação. De modo que não vejo qualquer problema na aplicação da resolução, mesmo nos estados em que haja alguma norma tratando do assunto. Eu menciono, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte, em que o Tribunal de Justiça, conhecendo ou na iminência da aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça de resolução de idêntico teor, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei complementar que terminou aprovado, proibindo o nepotismo, mas assegurando a permanência dos parentes que hoje ocupam cargos no âmbito da instituição. Evidentemente que a existência desta lei, providenciada às pressas pelo Tribunal do Rio Grande do Norte, não impedirá a aplicação da resolução que foi produzida no âmbito do CNJ. Pelo modo, penso eu, acontecerá no âmbito do Ministério Público. Só para que fique claro, então, para o nosso ouvinte, mesmo havendo restrições com menos amplitude do que o que foi decidido pelo Conselho, seguirá, portanto, a resolução do Conselho a partir da sua publicação? Sim, porque a Constituição atribui ao Conselho Nacional do Ministério Público competência para o controle administrativo e financeiro de todos os órgãos do Ministério Público, inclusive com possibilidade de edição de normas regulamentares, que é o caso. E se a Constituição atribui competência para a produção dessas normas, pela mesma razão, atribui para que elas sejam executadas, observadas. Então, não vejo problema. Além disso, a emenda 45 atribuiu ao Conselho a competência para declarar nulos atos administrativos que considerem incompatíveis com o texto constitucional. De modo que, se porventura algum órgão do Ministério Público se recusar a dar aplicação, poderá o Conselho, inclusive, declarar nulo o ato de nomeação de parentes, porque não se coaduna com as normas constitucionais, os princípios da administração e com a própria resolução editada. E no caso desses órgãos, os representantes podem ser punidos pelo não cumprimento da resolução? Bom, isso aí são as próprias leis que regem o Ministério Público, a Lei Orgânica do Ministério Público da União e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que estabelece as hipóteses de faltas cometidas e se porventura houver a incidência de alguma dessas hipóteses, será, no caso de representação ao Conselho, evidentemente que poderá haver, mas isso eu acredito que não acontecerá. Nós elaboramos a resolução na perspectiva de que as recomendações e todos os regulamentos baixados pelo Conselho serão objeto de cumprimento pelos órgãos do Ministério Público. Essa é a perspectiva do Conselho Nacional do Ministério Público, penso eu. Doutor Hugo, essa resolução deve ser publicada o quê? Nos próximos dias? Bom, eu apresentei
o texto final, com base em tudo que foi produzido no âmbito do Conselho, na tarde de ontem, né, 24 horas após o término da sessão, que eu apresentei na Secretaria do Conselho Nacional do Ministério Público. Enfim, a publicação agora fica a cargo do próprio Conselho e eu creio que, não saberia lhe dizer, mas não vejo obstáculo à imediata publicação. Logo no início da entrevista, eu lhe perguntei sobre a demora da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu lembro que essa discussão começou no Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça conseguiu aprová-la primeiro, porque foram vários pedidos de vistas nas sessões que antecederam essa resolução final, não é isso, doutor Hugo? Foram 2 pedidos de vista. E 2 pedidos de vista de um membro do Ministério Público do Espírito Santo. Sim, um deles foi do conselheiro Sancler, que exerceu um direito regimental, né, de pedir vista dos autos para melhor análise. No entendimento do senhor, qual era o questionamento sobre a resolução proposta? Para que o promotor pudesse pedir vistas, que tipo de questionamento ele fez em cima do seu trabalho? Não, para pedir vista nenhum. Não precisa haver uma justificação prévia para o pedido de vista. O regimento interno do Conselho permite que cada conselheiro, se o quiser, peça vista dos autos para melhor análise. Agora, ao retornar com seu voto de vista, o conselheiro discordou de alguns aspectos, inclusive da possibilidade de regulamentação dessa matéria pela via da resolução. O que não contou com os votos dos demais, tanto é que foi aprovada? Não, a decisão foi por maioria. Houve 2, salvo engano, que acompanharam a posição do conselheiro Sinclair. Doutor Hugo, com relação a essas medidas que estão sendo anunciadas, primeiro pelo Judiciário, agora pelo Ministério Público, o senhor acha que é um largo passo para que o Congresso também regulamente o fim do nepotismo? Existe no Congresso Nacional projeto ou proposta de emenda constitucional que estabelece essa vedação para todos os âmbitos da administração pública, dos 3 poderes. Essa proposta já foi distribuída a relator, que é o deputado Arnaldo Faria do Estado de São Paulo, e, creio eu, em face do momento que nós vivemos, já é chegada a hora de um disciplinamento genérico para essa questão, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público tomaram à frente os integrantes do Judiciário e do Ministério Público, em sua esmagadora maioria. Há muito tempo trabalham pelo fim do nepotismo nessas órbitas, mas nós sabemos que o nepotismo não é privilégio do Judiciário nem do Ministério Público. É prática que permeia toda a administração pública em algumas outras órbitas com maior intensidade até. Então eu faço voto que a proposta apresentada ao Congresso Nacional seja objeto de rápida deliberação e que muito em breve tenhamos regra genérica para todos os poderes dos estados, da União, dos municípios, do Distrito Federal, eliminando de uma vez por todas a prática do nepotismo no Brasil. Doutor Hugo, eu agradeço a gentileza, parabéns pela iniciativa e pela aprovação aí no Conselho. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia. Um bom dia. Hugo Cavalcante Melo Filho é membro do Conselho Nacional do Ministério Público, autor da proposta de resolução que põe o fim do nepotismo. Propõe e aprovado o fim do nepotismo também agora no Ministério Público, nas esferas estadual e federal. Você, ouvinte do CBN Vitória, vem acompanhando essa discussão ao longo dos últimos meses aqui conosco. Vale lembrar que em setembro, o procurador Sócrates de Souza, que é do Ministério Público Estadual, denunciou aqui, numa entrevista ao programa CBN Vitória, que funcionários comissionados do Ministério Público Estadual eram parentes de procuradores do órgão. Essa denúncia de nepotismo provocou polêmica, um mal-estar no Colégio de Procuradores. O doutor Sócrates de Souza chegou, inclusive, a ser proibido de dar entrevistas para falar sobre o assunto. O Ministério Público depois se pronunciou sobre a situação. Segundo o próprio órgão, dos 90 cargos comissionados, 16 eram preenchidos por parentes, sim, de procuradores. Houve a confirmação. Agora, a discussão, como deixou bem claro o doutor Hugo Cavalcante Melo Filho, é de que esses 16 terão que ser demitidos num prazo de 60 dias a partir da publicação da resolução. Ainda nesta edição do CBN Vitória, a gente ouve o próprio chefe do Ministério Público Estadual,
o procurador José Paulo Calmon Nogueira e também o procurador Sócrates de Souza. Não perca, ainda nesta edição do CBN Vitória. 10 horas, você fica agora com o Repórter CBN. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou resolução que prevê o fim do nepotismo no órgão nas esferas estadual e federal. A resolução deve ser publicada nos próximos dias e passará a valer no prazo de 60 dias, ou seja, em todos os estados, os procuradores terão que levantar as informações se há casos de parentes até terceiro grau, nomeados por procuradores ou promotores, e terão que demiti-los, como deixou claro o autor da proposta de resolução, o juiz Hugo Cavalcante Melo Filho, ele que é membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Você, ouvinte, também acompanhou conosco aqui a informação de que o procurador Sócrates de Souza já havia denunciado aqui no CBN Vitória há alguns meses a existência de nepotismo no Ministério Público Estadual. O procurador volta aos nossos estúdios hoje, exatamente alguns meses após a primeira denúncia e agora também, né, procurador, depois da aprovação pelo Conselho do fim do nepotismo. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Agora com muito mais tranquilidade, porque o Conselho referendou o que a Constituição Federal e a Estadual já estavam prevendo e agora nós temos mais tranquilidade de abordar a matéria, mesmo porque o Procurador-Geral de Justiça, ele já fez publicar na imprensa notícia de que irá demitir 60 dias após a publicação da medida, da resolução, perdão. Procurador, na época em que o senhor denunciou a existência de nepotismo no Ministério Público, o senhor falou inclusive das nomeações que envolviam procuradores, né, no Colégio de Procuradores. Eram 16, pelo menos, funcionários que haviam sido nomeados. Estavam nomeados todos pela Procuradoria-Geral de Justiça, não eram nomeados diretamente pelos seus respectivos parentes ali, procuradores ou promotores, e a gente discute aquela possibilidade do nepotismo cruzado, né? Praticamente 2 meses após essa informação, o que aconteceu de lá para cá? O senhor chegou a responder algum tipo de procedimento administrativo? Não, oficialmente não tomei conhecimento de instauração de nenhum procedimento. E administrativamente nada aconteceu, mesmo porque o Procurador de Justiça estava aguardando, salvo o melhor juízo, a decisão do Conselho Nacional e o que ocorreu recentemente. A discussão provocou muita polêmica na época, o senhor chegou inclusive a ser impedido de dar entrevistas. Infelizmente, quando se atinge interesses pessoais, ela gera polêmica e como de fato gerou. Se ficássemos só no campo institucional, não geraria tanta polêmica. Agora, procurador, a nova informação é de que o senhor pretende processar o Ministério Público aqui do Espírito Santo? Veja bem, não é o termo processar. Administrativamente, nós temos recursos, e um desses recursos tem o nome de representação, podem alguns denominar de reclamação. E nesta linha de raciocínio, eu encaminhei ao Conselho Nacional do Ministério Público representação contra o doutor José Paulo Calmon Nogueira da Gama, porque entendo respeitosamente que na questão do nepotismo ele deveria ter adotado uma postura diferente. E como não o fez, e também através de matérias publicadas nos jornais, de que não iria demitir naquela oportunidade os parentes de promotores e procuradores, eu aguardei um determinado tempo e encaminhei para o Conselho Nacional esta representação. É uma medida perfeitamente cabível, ela é legal, ela é prevista no regimento interno do próprio Conselho Nacional e eu fiz uso apenas de um instrumento que a lei me faculta. Essa representação foi encaminhada antes da aprovação do Conselho da Resolução do Nepotismo? Antes da aprovação, eu desconhecia que iria ser realizada em Belo Horizonte uma reunião, eu não sei nem se é ordinária ou extraordinária, presumo que é ordinária do Conselho, e, para minha surpresa, logo após o encaminhamento através de um mensageiro, eu não sei se ele já deu entrada, porque eu estou contando com a colaboração de amigos, lá no Conselho, eu fui surpreendido com a decisão do Conselho, que aprovou por 10 votos a 3 a questão do nepotismo no Ministério Público Estadual, no âmbito brasileiro.
É bom a gente explicar para o nosso ouvinte, né, quais são as competências do Conselho Nacional do Ministério Público, né? O Conselho foi criado para tentar ter uma transparência maior em relação às instituições, e nesse Conselho não há uma interferência nos processos de investigação, nas denúncias em relação a peças já estudadas pelos promotores ou procuradores, e sim nas atividades administrativas, não é isso, procurador? Basicamente, é esta linha de trabalho do Conselho Nacional. E sempre que algum membro do Ministério Público sentir perseguido, tolhido algum direito, ele pode se valer do próprio Conselho para restabelecer aquele direito que lhe foi ceifado por alguma medida administrativa. Basicamente são essas as funções do Conselho. Existem outras de caráter eminentemente administrativo que carecem de uma explicação mais detalhada. Aí no caso da representação do senhor, que foi encaminhada antes da aprovação da resolução para o fim do nepotismo, a gente tem que o senhor estava questionando administrativamente o Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo, por não ter tomado providências em relação ao emprego de parentes no órgão aqui no Estado. Explicando o que eu disse na entrevista anterior, em maio deste ano, eu fiz administrativamente um pedido para que o Procurador-Geral adotasse medidas administrativas em face do nepotismo, que é patente no Ministério Público. E o processo foi distribuído, foi relatado, foi votado, e, grosso modo, eu fui voto vencido. E depois de analisar, depois de muitas entrevistas concedidas por outros membros da instituição, falando que tinha ou que não tinha nepotismo, eu resolvi ingressar junto ao Conselho Nacional, porque aqui no Estado, respeitando o posicionamento divergente, eu não via mais condições de tentar trabalhar essa questão. Tanto era verdade o posicionamento adotado por mim, que o próprio Conselho agora já decidiu, e o Procurador-Geral sabiamente acatou a decisão e disse e afirmou na imprensa que vai demitir 60 dias após a publicação da resolução. Ele se antecipando a essa informação, invalida a representação? Penso que não, que ela antecede ao ato do próprio Conselho, e o ato por ele praticado, ao meu sentir, ele é anterior à decisão do próprio Conselho. Agora, se o Conselho entender que está prejudicada a reclamação em face do posicionamento ou das demissões que ele vai proceder, eu vou acatar a decisão do Conselho. Procurador, além do Procurador-Geral de Justiça, há outras representações previstas ainda para o senhor? No curso deste embate, né, acerca do nepotismo, um membro da instituição, o Dr. Sancler, procurou a imprensa e disse que não havia nepotismo no Ministério Público. E isso foi publicado no jornal, inclusive o jornal A Gazeta. Em face desta matéria, eu juntei uma série de documentos e também encaminhei para o mesmo Conselho, onde ele é membro, para que o Conselho analise esta postura do Dr. Sancler em face das notícias por ele divulgadas. É só para analisar a conduta dele. Não é uma denúncia, não é um processo, é sim uma reclamação, é uma medida administrativa que a gente tem na nossa lei. O senhor entende que ele tinha conhecimento da existência desses parentes e negou? Veja bem, sendo ele assessor do Procurador-Geral, promotor de justiça, conhecedor da máquina administrativa do Ministério Público, penso que seria quase impossível ele desconhecer esta situação administrativa do Ministério Público Estadual. Agora, se ele provar que não conhecia, com certeza a reclamação será também arquivada. No Ministério Público Estadual, vale informar aqui para os nossos ouvintes que não acompanharam a entrevista de setembro, há 90 cargos comissionados. Desses 90 cargos, exatamente a denúncia do Dr. Sócrates de Souza, que está no estúdio novamente conosco, 16 são ocupados por parentes que foram indicados e não nomeados, que a nomeação parte do Procurador-Geral de Justiça, que foram indicados por procuradores que fazem parte do Colégio de Procuradores do Ministério Público Estadual. Essa é a informação, ela depois foi confirmada pelo próprio Ministério Público Estadual, que disse que aguardava os desdobramentos das resoluções do Conselho. E agora a reclamação vem no fato do promotor Sancler, que é membro também do Conselho Nacional do Ministério Público, ter dito na época que não existia nepotismo no Ministério Público Estadual. Bom, procurador, eu tenho aqui diversas perguntas para o senhor sobre o nepotismo. Se o senhor puder nos ajudar aqui a esclarecer melhor o assunto para o ouvinte. Eu só gostaria de esclarecer, se me for permitido, que eu acho que os nomeados podem
diminuir a angústia do procurador-geral na medida que eles apresentarem os pedidos de exoneração. Ou, alternativamente, os procuradores que indicaram seus parentes podem também minimizar esta angústia na medida que oficiem ao procurador-geral pedindo para exonerar aquelas pessoas. Podem até escalonar isso e não vai haver necessidade do procurador-geral, de ofício, ou seja, por livre e espontânea vontade, praticar este ato. É uma forma de dividir responsabilidades nesse momento tão difícil que vive a instituição. Facilita as coisas, né, procurador? Facilita e muito. A Maria Lúcia de Vila Velha, ela pede que a gente esclareça bem o que é parente até terceiro grau. Bom, nós temos aí os avós, né, os filhos, né, e poderemos até numa análise sobre o aspecto do direito civil estender isso, mas basicamente são esses que nós temos: pais, avós, filhos. A relação de afinidade também, que pode ser entendida, né? No judiciário já é esse entendimento. A resolução, ela alcança companheiras, né, que não estariam em tese nessa relação de parente até terceiro grau. Então ela alcança companheiras, como nós temos alguns casos no Ministério Público, mulheres e companheiras, né, e alguns casos de ex-companheiras. No caso do Conselho Nacional de Justiça, eles entendem também que essa amplitude vale para genros, noras e sobrinhos. Veja bem, eu acho que agora cabe ao procurador-geral, que de forma mais serena poderá analisar e poderá determinar ou exonerar este ou aquele por entender que ela se aplica analogicamente ou de alguma outra maneira, tem uma relação de parentesco e estaria afrontando aqueles princípios basilares que estão na Constituição, que é da moralidade, da impessoalidade e da legalidade. Ricardo Márcio mora em Vitória, procurador, e na opinião dele essa discussão sobre nepotismo não vai dar em nada, segundo ele, para inglês ver. Vale lembrar porque para o Ricardo que o Judiciário e o Ministério Público foram os primeiros a tomar a iniciativa de implementarem suas resoluções próprias. Mas há no Congresso vários procedimentos que tratam desse mesmo assunto e que vai proibir a contratação de parentes em todas as esferas do poder público, não é isso? Perfeito. Eu sou mais otimista que o ouvinte, né? Eu penso que é uma semente que foi plantada em solo fértil e com certeza ela vai germinar. E no futuro eu poderei, ou até o próprio ouvinte poderá constatar que vai dar resultado e resultado bastante positivo. Humberto Andrade mora em Vitória também e ele pergunta se a decisão é estendida, se essa decisão da semana, ela é estendida a que órgãos? Se não for, o que poderia ser feito para que todos tivessem que cumprir a mesma regra, municipais, estaduais e federais? No jornal A Gazeta de hoje, na mesma página que trata da questão do nepotismo no Ministério Público Estadual, uma deputada, salvo o melhor juízo, a Janete de Sá, Sueli Vidigal, ela apresentou uma proposta que estende a todos os órgãos da administração estadual esta medida. Eu espero que a augusta Assembleia Legislativa possa aprovar imediatamente e num curto espaço de tempo nós tenhamos isso aplicado em todos os poderes. Para que fique claro para o ouvinte, o Humberto Andrade de Vitória, hoje ela vale, no caso do Conselho Nacional de Justiça, para todas as esferas do Judiciário e, no caso da aprovação essa semana do Conselho Nacional do Ministério Público, para todas as esferas do Ministério Público, estadual e federal. Para a regulamentação no Executivo, Legislativo e demais órgãos aí de suas esferas, a gente sabe que a Constituição Estadual prevê essa proibição, não é isso, procurador? Para o Executivo e Legislativo também, já foram tomadas algumas providências, inclusive de levantamento de nomes. Perfeito. Eu acho que se os administradores estaduais focarem mais na Constituição Estadual e naqueles princípios que eu já citei, moralidade, impessoalidade e legalidade, não haveria nem necessidade de resolução deste ou daquele órgão. Basta aplicar a Constituição, nós estaríamos resolvida a questão. É só que ela não é tão abrangente, né, como as novas decisões. As novas, ampliada, né? Se nós analisarmos separadamente esses institutos, o da impessoalidade já impede a contratação de parentes. Os demais, eles somam estes elementos. O Edmar Fraga mora em Vila Velha, está parabenizando o senhor, procurador, pelo posicionamento que adotou desde o início em relação à prática do nepotismo e disse que os demais membros do Ministério Público deveriam seguir essa postura adotada pelo senhor. O senhor quer comentar, Edmar? Eu agradeço o apoio. Esse apoio tem vindo muito mais da parte externa do Ministério Público e da parte interna dos colegas de primeiro grau, que muitas vezes
não podem aparecer para não sofrerem as mesmas consequências. Mas eu acho que essa página já está sendo virada e ela vai ser sepultada com a decisão do Procurador-Geral quando o último parente ele for exonerado. Hélio Caselli mora também em Vila Velha, também parabenizando o senhor pela ação e pelo trabalho que desenvolve na história do Ministério Público. Eu agradeço e da mesma forma farei, isto é um primeiro trabalho e se ocorrer um outro fato semelhante, pode ter certeza que se eu tiver energia, eu vou trabalhar no mesmo sentido. O José Carlos mora em Vitória e ele faz uma denúncia, doutor Sócrates. Eu acho que é importante o senhor levar para o Colégio de Procuradores, porque envolve um promotor do município do interior do estado. Ele aponta aqui uma relação de parentesco entre o promotor e a esposa dele, que seria assessora. Aí eu não vou divulgar nomes, é importante que isso seja primeiro investigado, né? Então eu caminho para o senhor e para o próprio Procurador-Geral de Justiça os detalhes da denúncia do ouvinte. Eu penso que o Procurador-Geral deverá baixar uma norma solicitando aos procuradores e promotores que indiquem todos os parentes e assim ele poderá ter uma visão de toda a instituição e poderá demitir de uma forma escalonada, exonerar, demitir, seja lá qual for a medida, dentro desse espaço de 60 dias. Álvaro Gomes mora em Viana, diz que é bastante louvável as decisões dos Conselhos Nacionais, tanto de Justiça, do Ministério Público, também do posicionamento do senhor Dr. Sócrates. Aí pergunta a ele, será que há possibilidade de ocorrer cruzamentos entre poderes, como, por exemplo, ele cita o caso aqui, o Poder Judiciário, um juiz ou um desembargador, empregar um parente de um membro do Ministério Público ou vice-versa? Eu vou estar atento a isso. Sempre, se ocorrer, eu vou denunciar. Ele exatamente pergunta como é que a população pode fiscalizar. Olha, é muito comum a população ter informações de que este ou aquele parente está trabalhando num órgão e foram trocadas as atribuições. É só denunciar ao Ministério Público, ao próprio Poder Judiciário na sua ouvidoria ou através da imprensa que com certeza nós do Ministério Público adotaremos todas as medidas para coibir esse tipo de prática. Eu espero que não aconteça, mas nós estamos no Estado brasileiro e é possível que alguém ainda queira se valer de alguma brecha ou de alguma situação não muito bem esclarecida para praticar alguma conduta indevida. Doutor Sócrates, com relação a essa representação em relação ao Procurador-Geral e a reclamação que foi feita em relação ao promotor Sancler, onde ocorreu reunião do Colégio de Procuradores lá no Ministério Público, houve alguma reclamação ou algum outro procedimento em relação ao senhor? Não, eu tinha um processo para relatar, um processo de réu preso, e saí para concluir o relatório e não esperei a reunião acabar e vim aqui atendendo ao convite de vocês para esclarecer para a população sobre essa questão. Mas nenhum comentário eu presenciei, porque não tem se comentado sobre o nepotismo, porque é uma questão afeta agora ao Procurador-Geral. Bom, eu tenho uma colaboração aqui de um advogado, a gente não tem a identificação aqui do nome dele, mas ele diz o seguinte, tentou explicar aqui a pergunta de uma das ouvintes sobre grau de parentesco, que há diferenças de graus, pois existem duas linhas de análise, uma que é a linha reta e a outra que é colateral. É difícil explicar todas elas, né? Nós que trabalhamos no direito, nós conhecemos bem, mas para a população, de modo geral, essa linha que eu expliquei pode não ser a mais correta, mas para que a população compreenda de uma maneira geral. É claro que, juridicamente, nós temos definições, aí teríamos que explicar parentesco, linha reta, colateral. No primeiro momento, a gente tem de filhos, pais e netos, ou avós, né? Os avós, os pais e os filhos. Uma linha bem simples de explicar, né? Aí nós poderíamos incluir aí também tios, sobrinhos e outros mais. Que é a linha colateral. Noras, genros e outras coisas. Se nós estendermos, nós vamos observar que essa linha ela é muito ampla, né? É uma bifurcação que leva a muitos caminhos. Mas basicamente isso. Eu acho que o princípio da moralidade que está na Constituição, ele é suficiente para acabar com todas essas benesses indevidas. Bom, a última participação é do Délio Neves, ele mora na Serra. Ele diz o seguinte, que melhor do que impedir o nepotismo seria criar critérios para a contratação de funcionários para os órgãos de serviços públicos. Fica sempre alguma dúvida no ar. Por que eu demitiria um parente
se eu tivesse a comprovação da sua competência? Ou por que não criar concursos públicos para esses cargos? Me ajude nessas dúvidas, sugere o Délio Neves. Bom, quando administrativamente eu busquei acabar com o nepotismo, também, paralelamente, eu estava pedindo à Procuradoria que fizesse concursos para estes cargos aonde estão esses parentes. E a Procuradoria já acenou, não para todos, mas para alguns, realizar concurso público. É certo que a realização do concurso, ela demanda tempo para você elaborar, mas com certeza agora, depois de publicada a medida, nós teremos 60 dias para demitir. E com certeza, nesse período, estaremos estudando medidas para realizar concursos, pelo menos para suprir estas lacunas deixadas por estes parentes. Agora, o que nós devemos observar é que mesmo o parente sendo competente, tendo doutorado, mestrado, pós-doutorado, seja lá qualquer outra titulação, ele deve concorrer em pé de igualdade com um cidadão normal, porque senão um filho de um cidadão lá da Serra, Viana, Cariacica, que não tem nenhuma relação de parentesco, ele jamais ingressaria no Ministério Público, né, num cargo dessa natureza. Então, o que nós estamos buscando é dar aos iguais direitos iguais. Procurador, eu agradeço mais uma vez a gentileza do senhor, a disponibilidade de vir até o estúdio, atender todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho. Nós, do Ministério Público, estamos à disposição de toda a população. É nossa obrigação atendermos e atendermos bem. O procurador Sócrates Souza conversou conosco ao vivo aqui no CBN Vitória e ainda nessa edição. Você ouve também? O outro lado. Quem conversa conosco é o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Agora são 10h59, dentro de instantes você fica com a Rede CBN. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz. Bom, e para encerrar nossa discussão sobre nepotismo no CBN Vitória desta quarta-feira, já está conosco na ponta da linha o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Você já sabe que o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou esta semana o fim do nepotismo no órgão nas esferas estadual e federal. Procurador, bom dia para o senhor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Procurador, agora há pouco eu conversei com o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Hugo Cavalcante Melo Filho, e ele é autor, inclusive, da resolução, né? E ele tirou uma dúvida que, inclusive, chegou a ser ventilada pela imprensa, de que como que ficariam as regulamentações estaduais, já que em alguns estados há Constituição, como é o nosso caso aqui do estado, né? Há uma Constituição estadual que prevê a limitação do grau de parentesco. E pelo entendimento dele, a decisão do Conselho é superior, portanto tem que ser cumprida à risca, mesmo havendo resoluções ou constituições estaduais. No entendimento do senhor, como é que vai proceder o negócio no Estado? Veja bem, Fernando, o conselheiro Hugo Cavalcante, ele faz referência à nossa legislação da unidade federada. Nós temos a Constituição Estadual, nós temos a lei orgânica do Ministério Público, que é uma lei complementar, e versando, né, e tratando desse tema, dos impedimentos de contratações. Se o Conselho é o órgão que controla o Ministério Público em todos os seus ramos, o Ministério Público brasileiro, então, esse órgão, se ele baixa uma resolução, muito embora questionável juridicamente, ele há de ser cumprida. Tem que ser cumprida essa resolução. Questionável juridicamente, o senhor? Questionável juridicamente porque, veja bem, ela interfere na órbita do poder legiferante do Estado da Federação. O questionamento é jurídico. O nepotismo, a discussão em torno desse tema deve ser extremamente jurídica. Porque, veja bem, se a Constituição Estadual permite a contratação de parentes até segundo grau, aliás, impede, melhor dizendo, até segundo grau máximo, com subordinação direta, obviamente todas as contratações que não firam esse preceito constitucional são legais e, portanto, morais. Ok? Então, o tema é jurídico. O que o Conselho faz hoje é estender o conceito, né? Ampliar e alcançando o grau de parentesco até terceiro grau, não é isso? E essa contratação, independentemente da subordinação.
Então, há de ser acatado, né? A resolução tem que ser acatada. Qual o procedimento que o senhor adota, então? Espera a publicação da resolução? Na publicação, a norma de caráter geral, ela só tem efetividade, só tem eficácia a partir do momento da sua publicação. A partir da publicação, então o senhor faz um levantamento de quem seriam? Vamos levantar, né, essas pessoas que estão aí, que todas elas até agora estão de acordo com a legislação estadual e a legislação do Ministério Público. Em todos os seus, nos dois âmbitos, né, nacional, porque é a lei orgânica nacional e a lei orgânica estadual. Então nós temos que fazer adaptação, inclusive com proposta de alteração legislativa também, né? Para que alcance o parentesco até terceiro grau. Foi exatamente essa questão que ele disse que ele não vê juridicamente necessidade de se mudar Mas nós temos uma lei que foi produzida, foi normatizada pela augusta Assembleia Legislativa, pelos parlamentares, a nossa Constituição. Então, será que vai ser derrogada a Constituição Estadual? Por uma resolução, porque a Constituição hierarquicamente é muitas vezes superior a uma resolução. Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, que é um entendimento do Conselho Nacional, tá certo? Do Ministério Público, que é o órgão que controla, que intervém, né, nos outros âmbitos dos Ministérios Públicos, e em razão disso nós temos que nos adequar a essa resolução. Compreendido. Agora, procurador, 90 cargos comissionados no Ministério Público Estadual, e o senhor já em entrevistas aqui no CBN Vitória já... Sim. Pois não? Não, estou te ouvindo. Pois não. O senhor em entrevistas já aqui ao CBN Vitória já admitiu que 16 deles são preenchidos por parentes, sim, de procuradores. Sim. Com esses 16 especificamente que já foram identificados, o procedimento é o mesmo, exonerados? Veja bem, se prescreve a resolução, né, uma exoneração, com certeza. Nós temos agora que proceder à substituição sob pena do Ministério Público Pará, né? Nós temos também que ter cuidado com isso, porque nós nunca fizemos um concurso aqui, esse concurso está programado para o final do ano. Mas parar com a demissão de 16 funcionários? Não, que tem que ver todas as situações, né? Tem que fazer um levantamento das situações. Porque tem as procuradorias, eles são assessores, os procuradores, tem que ver, né, o alcance disso. Mas, se haverá ou não prejuízo para a administração. Agora, procurador, quando o senhor fala aqui sobre o risco do Ministério Público parar, eu imagino o quê? Então que há mais casos de parentes ligados a procuradores promotores? Estou falando o seguinte, nós temos que fazer um levantamento, inclusive questionar cada colega se existe algum parentesco, irmão, até esse grau de parentesco aí, de terceiro grau. Isso é uma decisão administrativa, vai ficar a cargo da própria Procuradoria-Geral, pedir esse levantamento a cada município. Temos que levantar, exatamente, temos que levantar tal qual feito pelo Poder Judiciário, e fazer um levantamento disso. Eu compreendo, procurador. Além dessas deliberações, o senhor já disse que aí há uma resolução, que o Ministério Público Estadual vai... Não. A resolução que tem que ser observada por todos os Ministérios Públicos do Brasil. Exato. No caso do Ministério Público Estadual, do qual o seu procurador-geral, o senhor já disse que há um cumprimento previsto, né? Agora, em relação às discussões anteriores, quando ainda o procurador Sócrates chegou a denunciar a existência desses parentescos ligados a procuradores do Ministério Público Estadual, hoje eu entrevistei e ele me disse que entrou com uma representação contra o senhor procurador-geral, o cargo, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, por não atender, desde então, ao período da discussão, a identificação desses funcionários comissionados que tinham alguma relação de parentesco ou cruzado. Perfeito. Cruzado? Ou emprego cruzado, ou quando um emprega o parente do outro. Eu não sei, ok. Mas, de qualquer forma, veja bem, esse assunto foi levado ao conhecimento do egrégio Colégio de Procuradores, ok? Firmou-se ali o entendimento, ele fez uma sugestão, né? Firmou-se o entendimento que a lei, a Constituição Estadual estava em plena vigência, em plena eficácia, dotada então de autoaplicabilidade, ok? E ele ficou isolado, ele perdeu a proposta porque já que estava cumprindo a Constituição Estadual, tá certo, não chegou, foi arquivado o feito e
O que foi proposto pelo relator foi exatamente isso. Estando sendo cumprida a Constituição Estadual, ficava, né, prejudicado o pedido. Agora... Foi exatamente isso que aconteceu em maio. Então, a questão foi submetida ao Colégio de Procuradores. E a unanimidade resolveu dizer, né, então, decidir pela prejudicialidade do pedido. Mas com relação à representação que foi feita contra o senhor... Sim. Bom, essa representação, eu não conheço os termos dela e haverei também de dar alguma resposta a isso. Ok? O que o Ministério Público tem feito, que ele prima exatamente pela legalidade. E na administração pública, se é permitida a contratação e respeitada essas normas da própria Constituição, a administração pode fazer as contratações, obedecidas às normas, né, legais. O que tem sido feito aqui foi feito pelo meu antecessor, pelo outro, e assim, né, e todos que me antecederam. Então, sempre houve o respeito a isso, a inexistência de subordinação. Procurador, então, eu tenho uma denúncia de um ouvinte aqui, eu já, inclusive, registrei sem dar nomes, de uma comarca do interior, onde, segundo ele, há uma relação aí direta de um promotor e a assessora dele, que seria esposa. Eu peço que o senhor continue a linha com a produção, que a Graziela Loureiro, nossa produtora aqui, vai lhe passar nomes, para que o senhor possa levantar essas informações, pois ok? Pois não. Eu agradeço... De um promotor no interior? Isso. Trabalho para... Ok. Eu agradeço, desde já, a participação do senhor aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Está esclarecendo ao ouvinte da CBN essas questões aí, esse tema que é momentoso, né? E polêmico, né? É polêmico, mas a instituição está muito tranquila em relação a isso. Tá certo, procurador. Vamos respeitar o que for recomendado, né, a orientação do Conselho Nacional. Ok, procurador, muito obrigada mais uma vez, um bom dia para o senhor. Pois não, igualmente. Agora são 11h57, nós vamos chegando ao fim aí.